E aí pessoal, professor Adolfo com mais uma aula sobre a história do direito e a evolução do pensamento jurídico na história. Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Na maior parte das vezes, quando a gente vai estudar história lá no ensino médio, nós vamos lembrar do Egito pelas pirâmides, pela esfinge, quase sempre pela arquitetura. Quando não, a gente vai lembrar das múmias, né, do processo de mumificação, que é muito interessante, mas quase ninguém, a gente quase nunca vê algo sobre o direito, né, a evolução do direito entre os povos egípcios. O direito evoluiu muito lá. O surgimento dos tribunais, quase que na formação que é hoje, surgiu lá, para existir testemunhas. A situação de você ter uma sala onde você guardava todos os processos, as leis, os atos jurídicos que eram escritos, também surgiu lá. Então, a gente pode dizer que lá surgiu as primeiras escolas do direito, né, onde as pessoas que guardavam esses processos que eram já escritos, eles aprendiam e escreviam novas leis. Então, muita coisa nova vai surgir no Egito Antigo, muita coisa interessante vai surgir no Egito Antigo, e voltado para o direito e pensamento jurídico, né, porque já tem uma maturidade. Quando a gente passa pelo processo da Mesopotâmia, a gente já tem um povo com um direito bem evoluído, né? A gente já percebeu que o Hammurabi desenvolveu muito direito, né, na região da Mesopotâmia, e agora a gente chega no Egito Antigo. Então vamos lá. O Egito era composto do Alto e Baixo Egito, era dividido ali por regiões, quase sempre governado pelos sacerdotes, né? Aquilo foi se tornando uma realidade cada vez mais ameaçadora para eles, porque esses sacerdotes, eles não tinham uma centralização de poder, era um poder religioso, tá? E com o passar de tempos, aí põe milhares de anos, nós vamos ver a necessidade de surgir um poder centralizado, um poder que o povo comprasse a ideia. Então, diante também de ameaças de povos que foram desenvolvendo, né, ao norte do Egito, né, vindos até da Mesopotâmia, eles tiveram que achar uma possibilidade, um meio para unificar o Egito Antigo. Então eles vão pensar o quê? Poxa, para a gente unir esse povo todo, para a gente centralizar as ideias, que não seja só na religião, a gente precisa agora de um poder político centralizado, nós vamos fazer surgir o filho dos deuses, né? Alguém que vai vir para a terra para representar os deuses na terra. Essa é a imagem do faraó construída pelos sacerdotes, né? Eu coloco alguém, né, que vai ser o representante dos deuses na terra. Eu ainda vou controlar politicamente e juridicamente o poder. Os sacerdotes, a ideia era essa. Se você parar para pensar, você vai ver que aqueles reis, os faraós no Egito Antigo, chegavam ao trono muito jovem, né, com 5, 6 anos de idade. Isso era já para manipular, para controlar, para que estivesse sempre perto. Observem documentários em filmes, sempre você tinha um faraó e um sacerdote do lado, né, que era o escriba, escrevia ali as leis, porque essa função era dos sacerdotes, né? Então você saber escrever e você ter a possibilidade de controle dessa escrita era dos escribas, era dos sacerdotes. Então é um poder muito grande. Então eles vão controlar no início. Então quem fazia as leis eram os sacerdotes, o faraó só fazia cumprir as leis, né, tendo naquela imagem deles sagrada. Mas isso com o tempo vai mudando, os faraós vão passando a cada vez mais incorporar poder, até que eles vão, né, absorver esse poder político e jurídico, né? Acontece pela primeira vez no Egito Antigo. Nós vamos ver essa ruptura acontecer, essa separação do poder político e do poder religioso, né? Do poder jurídico e do poder religioso, porque antes a lei e a religião era a mesma coisa, né? Você fazia algo contra o Estado, você fazia algo contra a sociedade, você fazia algo contra os deuses. Não querendo perder essa questão divina da lei, os faraós, quando eles foram tomando poder para si, eles foram separando a situação aí da religião. Então você vai ver o surgimento das cidades dos deuses, onde vai ser montada ali para os sacerdotes, né, ficarem, onde vai ficar os templos, onde os sacerdotes vão poder ali, né, fazer todo o desenvolvimento da religião egípcia. E em outro contexto nós vamos ter o faraó na cidade controlando ali a política, a administração do povo egípcio. Óbvio que existia um controle muito maior agora na mão do faraó, né? Mas ele precisava dos sacerdotes. Ele tinha que chamar o sacerdote, né, para junto dele, ou então ir até os templos para que fosse feito as leis, para que depois fosse demonstrado ao povo que aquilo ali tinha o aval divino, né? Então a gente
não pode descartar essa presença divina e religiosa ainda na legislação egípcia, porque é muito comum a gente ver textos, né, os chamados pergaminhos egípcios, quando tratava-se de leis, sempre estava algo ligado à religião. É o poder do próprio faraó, é o poder divino. Então nós vamos ver aí uma série de situações que vão surgir. O pagamento ali a gente vê muito, tem uma visão errônea de acreditar que no Egito Antigo tinha muito escravos, né? Tinha escravos, mas tinha muito. O Egito produzia muito, o Egito ele construía muito, né? A grandiosidade dos seus templos, das suas cidades, das suas pirâmides, e aí vai, né, de toda essa arquitetura, demandava uma grande mão de obra. Então o Egito Antigo era um dos povos que mais absorvia mão de obra na antiguidade. E ele não fazia disso algo exclusivo para o egípcio. Ele contratava, ele trazia pessoas de fora. Então você via arquitetos da Babilônia, né, engenheiros de canais vindo da Pérsia, da região onde seria a Pérsia, lá na Mesopotâmia. Você vinha gente vindo da Caldeia para fazer, né, pesquisas ligadas à medicina. Eles já tinham um desenvolvimento da medicina, porque eles, ao desenvolver o processo da mumificação, eles aprenderam a abrir os corpos, né? Então, abrindo os corpos, eles identificaram os órgãos, e aí surgiram vários tratamentos, cirurgias, que o corpo humano era sagrado, surge no Egito, né? Essa possibilidade de você abrir o corpo, identificar os órgãos e depois poder tratar. Então, eles eram muito evoluídos em vários campos da ciência. E a gente não pode descartar de forma alguma o direito. A gente pensa num direito escrito, não tinha código, né? Eles não tinham um código único, igual a gente viu no Hammurabi, né? Um código representando todo o Estado ou aquele rei, mas a gente vê um conjunto de leis muito grande. O pergaminho facilita isso, que aí a gente já sai daquela placa de argila da escrita cuneiforme e vai vir para o papiro, que é um pergaminho leve, a casca de uma árvore, né, com escrita pintada, que aquilo é muito mais leve. Então a produção de cultura, de papéis, de livros, de conteúdo escrito e de leis é muito maior. É mais fácil ser manuseado, é mais fácil de ser transportado, de guardado. E aí a gente vai fazer essa ressalva, que eu acabei falando no início do vídeo, que eles tinham um local específico para guardar esses arquivos que eram produzidos, esses pergaminhos que eram produzidos. Então aí a gente vê uma diferença, né, um novo raciocínio, um novo pensamento jurídico muito evoluído, porque eles tornam obrigatório todo o ato jurídico, todo o processo jurídico ali, ele obrigatoriamente tem que ser escrito. Tá? Além de ser escrito, interessante no Egito, que ele se torna público. Então, na grande maioria, com exceção do Tribunal Superior, que era composto pelo faraó, em crimes gravíssimos contra o Estado, crimes contra a sua pessoa, né, você vê a possibilidade de você acompanhar, ser aberto para o povo. Então, os atos jurídicos se tornam públicos. Né, e aí a gente vê evolução enquanto isso é contemporâneo, né? E a gente vê, nós vamos ver também a situação da questão de tudo ser escrito, também muito moderno. Tudo que é falado na audiência, no julgamento, durante o processo, era escrito e depois guardado em uma sala específica onde os escribas estudavam, analisavam, iam com certeza isso ia influenciar nas leis futuras. Então nós temos uma situação muito evoluída desse pensamento jurídico. Né? A história do direito vai dar um salto muito grande aí. Nós temos aí surgindo os primeiros direitos para as mulheres, né? Onde a mulher era dotada da personalidade jurídica, ela tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer uso do seu dote, né? Ou parte dele, ela poderia trabalhar. Aí a gente tem uma associação assim sempre, né? Lembrando aquela necessidade de alguns povos, sempre que a mulher era necessária para alguma função, eles davam direito para as mulheres, né? Diante do olhar cultural da sociedade, tá, gente? Estou falando que a mulher não era necessária, mas o direito, aí a gente vai olhar pelo lado cultural, né? A gente for pegar alguns povos, né, a situação da mulher, como ela não tinha uma serventia muito grande para uma sociedade, então eles iam lá e poliam, cortavam os direitos, a mulher não tinha direito. Na Índia, por exemplo, nós vamos ver que a mulher quase não tinha direito, porque a presença masculina nas cidades era muito grande, então o homem absorvia a mão de obra, absorvia a maior parte dos afazeres. Mas no caso do Egito, como tinha uma grande produção, né, em todos os sentidos, canais, construções, era uma situação assim, né, o tempo todo construindo, eles usavam de mão de obra. Então eles deram esse direito para a mulher pôde ter o direito de poder trabalhar, e ela recebia algo em troca. Né? A gente pode falar de salário, né, que
que vem do sal, que era algo valioso, né? Vem do sal, salário. Aí não pode ainda falar de salário, mas ela recebia, às vezes ela podia trocar por impostos, a família dela poderia trocar isso por impostos, ela ou o marido, poderia trocar por alguns benefícios ali do Estado, né? Uma quantia maior de trigo, porque o governo, o Estado egípcio começou a distribuir trigo gratuito para o povo que trabalhava, para o trabalhador, né? Uma coisa interessante, né? Estamos fazendo um raciocínio com alguma coisa. Então, o trabalhador, ele recebia, e alguns ciclos, né, que a gente pode dizer dias, uma quantidade de trigo e até cevada, líquido, né? A cerveja do Egito antigo era com uma porcentagem de álcool altíssima, né? Era muito interessante que o trabalhador ia lá, recebia do Estado o trigo, a cevada, ia para sua cabaninha, acampamento ali próximo à construção, no pôr do sol ele já se embebedava, comia o trigo, dormia cedo, não fazia revolução, não criticava o faraó, no outro dia estava pronto para trabalhar, né? Quase que isso. Mas aí a gente tem uma situação interessante, né? O trabalhador remunerado, a mulher remunerado, né? Eles recebiam algo em troca pelo seu trabalho. Isso foi chamando a atenção de muita mão de obra. E aí surge também no Egito Antigo a questão do funcionalismo público. O Estado egípcio, ele tinha muitos funcionários do Estado, cada um encarregado de áreas, né? Irrigação, cultura, agricultura, medicina, matemática, engenharia, e aí vai. Então surgiram, né, os chamados chefes de polícia no Egito Antigo, eles administravam uma grande quantidade de funcionários públicos que podiam fazer carreira. E não precisava ser egípcio para fazer carreira, né, como funcionário público no Egito Antigo. Haja visto a gente saber da história, né, na Bíblia, né, de um hebreu, né, de um judeu que acabou chegando lá como um escravo, tá, e construiu ali ele teve um trabalho e chegou até a ficar numa escala tão alta que se aproximou ao imperador, ao faraó, né, só de José, que estava ali junto ali, né, com o faraó egípcio. Então, existia essa possibilidade, né, da pessoa vir de outro lugar, mesmo não sendo egípcio, e fazer carreira como funcionário público. Então, isso era interessante pelo olhar da evolução do direito. Você tinha a questão da mulher, você tinha também a possibilidade do surgimento aí, como tinha um funcionalismo muito grande, né, muitos funcionários do Estado, escalonamento deles, né, então você tinha escala de trabalho, né, posições de trabalho, e até na justiça, porque começa a surgir os tribunais escalonados no Egito Antigo. Então você poderia ter ali, você poderia recorrer, tinha instâncias até chegar no tribunal superior, que era o tribunal do próprio imperador, do faraó, que ele que julgava, né, o próprio governante supremo, né, o Deus ali vivo, ele vai julgar causas, obviamente, muito importantes. Mas você tinha escalas, os tribunais escalonados, né, que a gente vê pela primeira vez surgir no Egito Antigo. Então já é uma modernidade, já é uma coisa, né, muito interessante pelo ponto de vista da evolução do direito, né. A questão também da sociedade, eles viviam em castas, eles eram divididos em castas imutáveis, né. Quem nascia na classe trabalhador ficava como trabalhador. Se você conseguisse ingressar na carreira de funcionário público, mesmo você vindo de classe inferior, você conseguia fazer uma carreira ali e até mudar a sua casta. Mas se você não entrasse como funcionário no funcionalismo público deles, né, funcionalismo público, você ficava na sua casta, morria na sua casta. Então a gente tem uma série de direitos vindo dali, uma série de evolução do direito. A polícia, né, quase ninguém sabe disso, a polícia surge no Egito Antigo, porque a cidade evolui no Egito Antigo. As cidades começam a evoluir no Egito Antigo. A maior parte dos trabalhadores iam para as cidades à noite tomar vinho, tomar cerveja, que a cevada era produzida em grande escala ali, então eles consumiam muito cerveja. E aí começou a ter algum problema de desordem nas cidades. Aí o exército teve que criar um grupo, né, distinto ali do exército para policiar, para tomar conta das cidades. E acabou surgindo a polícia que a gente conhece hoje, né, que é um destacamento, é um grupo especializado do exército que ia lá para a cidade tomar conta da cidade. E mais interessante ainda, que olha a evolução do pensamento jurídico, que essa polícia, ela tinha poder, né, de controlar, de policiar, de manter a ordem, e também tinha um poder judiciário. Então o que ela produzia, o que ela fazia, ela auxiliava a justiça.
Então ela era sempre ouvida, por exemplo, nos tribunais. Chamava-se as pessoas que trabalhavam nessa polícia, no Egito Antigo, por exemplo, para ser ouvida em tribunais, em audiência. Então, olha que interessante, olha que evolução, né, desse pensamento jurídico na história aí. Você tem, além do surgimento da polícia, essa é a ligação da polícia com a justiça, né? Tudo que ela produzia poderia também virar um ato judiciário, era participativa no processo jurídico, né? Então é muito evoluído para a época. A questão das penas do Egito Antigo, eles tinham vários tipos de pena, mas sempre ligado ao divino. O mais interessante da situação lá é como eles acreditavam na vida eterna. No Egito Antigo a gente tinha a pena eterna. O cara pagava sofrendo na vida e isso estendia depois que ele morresse, né? Porque como eles acreditavam numa pós-vida, né? Todo aquele processo de mumificação, né? E embalsamento lá, processo de você manter o corpo lá para conservar, né? Eles acreditavam que ele iria reviver e ia continuar a sua vida em outro lugar. Então você tem uma situação de acreditar numa vida eterna. Então você tem uma situação até do direito também passar para essa vida eterna. Então o cara podia ser julgado. A pena dele podia ser de tantos anos se estendendo para pós-vida. Interessante, né? Pelo olhar jurídico da religião. E aí a gente tem a situação das penas do Egito Antigo, que além de ser cruéis, eram sádicas. Tá? Então, além de ser cruel, com muita crueldade, ela tem que ser sádica, tinha que ter, né, aquele aspecto da diversão. Eles, por exemplo, penduravam um sujeito de cabeça para baixo, perto de uma lagoa, próximo a uma lagoa de crocodilo, e ia baixando o sujeito para ele ser devorado aos poucos. Aquilo, logicamente, não podia ser rápido, né? Aquilo tinha que causar entretenimento. Ali tinha ali o camarote do faraó, ali tinha um camarote ali do sacerdote mora ali que ficava junto, o povão aplaudindo, e o cara era mergulhado e sendo devorado aos pouquinhos pelos crocodilos. Quando eles não colocavam a chamada gangorra da morte, colocavam 2 criminosos numa gangorra, ela ia balançando e chegando próximo aos crocodilos, que também ia abocanhando eles ali. Isso mostra que essas penas eram cruéis e sádicas, elas produziam um entretenimento, não era só uma questão de ser, né, da crueldade, tinha que ter o sadismo também. Então, por isso a gente vê que o direito no Egito Antigo ele evoluiu, né, de várias formas. Também nós vamos ter o chamado Conselho dos Ministros. O que o faraó criou? O faraó criou um conselho de pessoas que eram entendidas de cada área, da engenharia, da ciência, né, da arquitetura, do direito, e quando ele precisava, ele chamava esse especialista. Interessante que é muito próximo ao que a gente conhece hoje nesse sistema nosso republicano, né, que a gente tem, né, do presidencialismo, que a gente tem os ministros, né, que vão assessorar ali o poder executivo. Então isso já existia na época, isso foi criado pelos faraós, que era chamado Conselho de Ministros, cada um da sua área. E também nós tínhamos o Conselho de Legislação, que era composto por escribas, que ficavam naquelas salas onde ficavam os atos jurídicos, e eles iam estudando, e quando o faraó precisava, ou de algum juiz precisava, ele chamava esse conselho e eles auxiliavam juridicamente o juiz ou o faraó numa decisão jurídica. Então, muito interessante pelo aspecto, além da evolução do pensamento jurídico, dessa questão do sujeito estar ali estudando, lendo, e por conta de ser chamado para contribuir. Isso é muito evoluído, e dá ao Egito uma visão que a gente não tem quando a gente vai estudar ensino médio, quando a gente vai fazer o ensino fundamental, quando a gente vai fazer pesquisas avulsas de história. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre o direito indiano. Eu espero vocês aí conosco, tá ok? Espero que o direito egípcio tenha despertado a curiosidade de vocês. Eu vou deixar alguns links aí com alguns links de pesquisas, alguns links de filmes, de vídeo, né, de documentários, para vocês poderem ler mais um pouquinho sobre o direito egípcio, que é um direito interessante, né, algumas curiosidades também. E acompanhe a gente no canal do Professor Adolfo, acompanhe a gente aqui no canal da Fadivale. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais.